Oi pessoal, eu sou o Alessandro e mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre a minha impressão inicial sobre esse gibi aqui, Face Oculta. Na época eu tinha lido apenas esse primeiro volume, que é um encadernado que compila as 4 primeiras edições italianas. Nesse primeiro vídeo eu contextualizei melhor a obra, falei sobre mais detidamente sobre o contexto histórico que ela trabalha. Eu vou deixar linkado o vídeo aqui. Mas o seguinte, né? Já nessa primeira leitura, nessa leitura dos 4 primeiros volumes, eu disse que eu achava Face Oculta muito acima da média. E agora, finalmente, eu li o final. Eu li o volume 3, né? A série foi lançada aqui em 3 volumes, né? O primeiro, como eu falei, compila 4 edições italianas. O segundo compila 5 edições italianas. E o terceiro mais 5 edições. Ou seja, Face Oculta é uma minissérie em 14 edições. Aqui nós tivemos esses tijolinhos aqui, ó, em 400 e tantas páginas, né? Nesse 480 páginas, esse volume 2 e volume 3, e acho que 380 páginas do volume 1, 386 páginas. De todo modo, eu fiquei muito feliz em ver que a série chegou ao fim aqui no Brasil. Eu cheguei a achar que isso não aconteceria, porque antes desses 4 volumes serem lançados nesse encadernado aqui, a série já tinha naufragado. Saíram os 2 primeiros volumes italianos, né, soltos, assim, e aquilo não vendeu muito bem. Eu falo um pouco isso lá no primeiro vídeo, mas é muito bom ver que chegou ao fim, né? Infelizmente, tem muita gente que ainda tem certo preconceito com o material da Bonelli, com os quadrinhos da Bonelli, sei lá, acha uma coisa de velho, chato, e acaba que lançamentos tão bons quanto Face Oculta não ganham a repercussão que deveriam ter. Eu acho que isso está mudando um pouco. O próprio formato de lançamento, né, tanto no formatinho, mas agora no formato italiano, algumas edições de luxo, os quadrinhos da Bonelli têm sido mais falados. Assim, claro que eles sempre foram falados dentro do círculo de leitores da Bonelli, mas agora, no círculo de leitores de quadrinhos em geral, eles têm conquistado um espaço um pouco maior. Ainda falta muito, mas é bacana ver que várias pessoas, eu sou um deles, né, está descobrindo séries maravilhosas como essa aqui. Bom, de todo modo, o que eu quero dizer nesse vídeo é dar o meu veredito final sobre Face Oculta. E o meu veredito final, acredito que a minha fala até agora já revelou um pouco, né, que isso aqui é uma obra-prima. O Gianfranco Manfredi, que é o roteirista que criou essa série, ele fez realmente uma obra fantástica, uma obra magistral. São muitas as qualidades de Face Oculta, muitas mesmo. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando alguns desenhos para vocês verem como são, né? Como o Bonelli tradicionalmente é em preto e branco. Né? A primeira grande qualidade de Face Oculta. Há uma bela pesquisa histórica por trás desse quadrinho. Face Oculta se passa durante a Guerra Ítalo-Etíope, que é uma guerra colonial, uma colônia se insurgindo contra uma metrópole. E essa colônia, né, a Etiópia, ela luta contra a Itália e vence a Itália. A história ela se desenrola em 2 continentes, essa história de Face Oculta, tanto na África quanto na Europa. E o contexto é muito bem apresentado pelo Manfredi. Cada edição italiana tem um texto de abertura. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, ó. Cada edição italiana tem um texto de abertura e esses encadernados trouxeram todos os textos. E esses textos são muito legais porque neles o Manfredi fala de algumas das suas referências para criar a série. Referências acadêmicas mesmo, coisa que ele pesquisou. Uma outra qualidade de Face Oculta que merece ser mencionada e que está ligada a essa primeira é que Face Oculta mescla muito bem história e ficção. Embora a ambientação toda seja histórica, a trama é ficcional. Os protagonistas e os dramas que eles vivem foram criados pelo Manfredi. Não existiu um Face Oculta, por exemplo. Não existiu um Hugo Pastore. O bacana é que a ficção e a história estão tão imbricadas que tem hora que fica difícil saber onde termina uma e começa a outra. Inclusive, Manfredi fala num desses seus textos que aconteceu dele criar um fato ficcional e depois ele descobrir que aquilo aconteceu de verdade. A terceira qualidade. Face Oculta é uma história onde os personagens são muito,
mas muito bem construídos. Eles são humanamente críveis nas suas qualidades e nos seus defeitos. Os quatro principais, o Hugo, o Vitório, a Matilde e o próprio Face Oculta, possuem nuances que o desenrolar da história vai revelar. E não são poucas nuances. São situações do passado, são limitações, são defeitos, são qualidades. Manfred constrói muito bem, por exemplo, um nobre e a visão que um nobre tem sobre o mundo, sobre os que o cercam, como que o nobre vê o plebeu. Dos coadjuvantes, a melhor, na minha opinião, é a rainha Taitu, que é uma personagem que existiu e que aqui, é claro, ganha traços ficcionais. A quarta qualidade que acho que vale a pena mencionar é que a história de Face Oculta é uma história crítica, mas ela não é panfletária. O que eu quero dizer com isso? O Manfred ele assume que Face Oculta tem um tom pacifista. Pacifista no sentido de ser contrário à guerra e que fala dos custos humanos da guerra. Isso, no entanto, não faz com que o Manfred pinte todos os soldados como vilões, pinte todos os generais como vilões. Na verdade, ele tenta dar conta de uma certa variedade de tipos humanos e dos quais as qualidades e as virtudes são expostas nesse contexto da guerra. E também como é que um contexto ruim, às vezes, faz até pessoas boas tomar decisões ruins. Na verdade, ele trabalha a complexidade da situação histórica. E situação na qual os homens estão inseridos, nas quais eles têm que tomar decisões. Um ponto que é bem bacana e desenvolvido é a posição sobre o resgate dos prisioneiros. A Etiópia vence a guerra, tem vários prisioneiros italianos, e é muito angustiante, porque a Etiópia quer um resgate, quer uma grana alta para libertar os prisioneiros, e a Itália vai retardando, vai retardando, vai retardando, e não dá o dinheiro. E o rei está uma espécie de cheque, porque se ele dá o dinheiro, e aquilo vira um precedente, os outros países da Europa vão ver aquilo como algo ruim, como um rei fraco, só que ao mesmo tempo é desumano. Só que nós vemos essa visão, essa situação da dificuldade da negociação da liberação dos prisioneiros, não do ponto de vista do rei, mas do ponto de vista dos soldados, do ponto de vista das famílias. Tem uma cena que é lindíssima, que é uma cena na qual um rapaz recebe uma carta da mãe. Ele é analfabeto, ele pede para o Hugo, que é um dos protagonistas, ler, e eles reúnem todo mundo para ouvir a carta. E o Hugo fala, mas essa carta é pessoal. E aí dizem, não, não, aqui quando um recebe, todos recebem. Né? E conforme ele vai lendo a carta, dizendo que a mãe dele todos os dias ia a um santuário rezar por ele, todos choram. É muito tocante a situação. É uma história realmente muito bem feita. Né? E com certeza muitos outros elogios podem e devem ser feitos nisso aqui. É uma grande obra, assim. Eu não gosto muito de falar isso, usar esse termo, porque parece que diminui os quadrinhos. Mas eu vou usar para falar. Isso aqui é uma obra literária. É tão bom quanto qualquer romance. É porque quando a gente usa literário como adjetivo positivo, e eu acho que é positivo, parece que, então não é só gibi. Né? Não, é um gibi, mas tem uma qualidade literária que é como um grande romance histórico. E eu acho, por exemplo, que é um quadrinho ótimo para apresentar os quadrinhos a pessoas que não leem quadrinhos, mas gostam de história, gostam de gostam de romances históricos também, gostam de personagens bem construídos. Se eu fosse apontar um ponto fraco, algo que eu não curti tanto, é a revelação final do mistério do Face Oculta. Assim. Mesmo aqui, ao fazer essa crítica, tem que tomar muito cuidado, porque essa revelação final, que tem uma certa reviravolta, é bem construída, é orgânica a história. O Manfred não força o final. Inclusive ele fala no último texto, releiam a história e vocês vão ver pistas lá. Só que é uma reviravolta que eu acho que não acrescentou tanto a densidade dramática da trama, assim, fora a surpresa que causou, é claro, né? Isso pode ser apenas o meu gosto, é claro, mas eu acho que destoou um pouco do clima que a série teve, essa revelação final. Mas ainda assim, eu devo dizer que, tirando isso, o final trágico que a história tem é magistral. O destino do Conde Vitório, da Matilde e do Face Oculta são ao mesmo tempo terríveis e coerentes. É uma coisa que é terrível, só que é coerente. É muito. O Manfred soube terminar
os personagens. E quanto ao Hugo Pastore, que é esse que está aqui na capa do número 1, o final dele é um verdadeiro começo. É isso que eu acho que eu posso dizer sem dar o spoiler. O final é um verdadeiro começo para ele. Inclusive, ele tem uma amizade com o Conde Vitório, que está aqui, e só que tem muitas diferenças, né? E essa polaridade, né? Essa proximidade e diferença vai ser resolvida ao final. É bem bacana isso também. Bom, embora a Face Oculta tenha uma conclusão, só que termina, né? Há uma minissérie que dá continuidade a ela, que se passa na China, né? Que é Shanghai Devil. Seria bom demais ver isso saindo por aqui também. Nossa, como é que seria legal, né? Face Oculta saiu pela Panini, né? Panini bem podia lançar Shanghai Devil aqui, a continuação. Seria muito bom. Claro que por quem vier estaria ótimo, assim, porque se o nível se mantiver, cara, é outra obra-prima. O Manfred também é o autor de Mágico Vento. Quem acompanha o canal sabe que Mágico Vento é o quadrinho que eu mais gosto de acompanhar hoje em dia. O quadrinho, quando eu falo quadrinho que eu mais gosto de acompanhar, é um quadrinho que ele é contínuo, né? Já são 130 e poucas edições, só que já foram publicadas no Brasil em formatinho, agora estão saindo em formato graphic novel. Eu tenho lido essas graphic novels quando saem e já termino uma esperando a outra. Assim. É uma coisa que é muito bom Mágico Vento. Né? O Manfred se tornou um Face Oculta, Mágico Vento. Os bijutex dele que eu tenho lido, tenho procurado tudo que o Manfred escreveu, que saiu no Brasil, tenho procurado ler. Ele se tornou um dos meus roteiristas favoritos. O cara manda muito bem mesmo. Bom, eu já estou falando demais. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Se leu Face Oculta? Bom, se leu, comenta aí o que você achou. Se não leu, não costumo falar isso, mas não perde tempo não ler, cara. Eu gosto, pelo meu gosto, isso aqui é bom demais, né? Entrou aí nos meus melhores do ano, assim, um grande gibi. Bom, peço também que se você gostou do vídeo, deixa teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinho sempre por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.